A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. O estudo de hoje, meus irmãos, ele vem sobre algo que a gente gosta muito de fazer e é errado, porém até pecado. Prometer e não cumprir, meus irmãos. O tema desse estudo é prometi e não cumprir. É complicado quando a gente promete as coisas, né? Hoje é o primeiro áudio, mas é triste quando a gente promete uma coisa. Por exemplo, eu posso prometer algo para minha esposa e não cumprir, ela prometer algo para mim e não cumprir. A gente fica meio que devendo e cai o crédito de uma pessoa que era confiável, entendeu? Então é estreito quando alguém promete alguma coisa e não cumpre. Sei que alguém aí agora, se os esposos e as esposas estão juntos ouvindo esse cafezinho, um já deve estar olhando para o outro assim, irmãos. Mas esse estudo vai nos ajudar a lembrar das nossas promessas e vai nos ajudar a cumprir com as nossas promessas. Amém? Até aqui, eu espero e entendo que muita gente, meus irmãos, estão esperando a chance de se acertarem com Deus, com um amigo, com outra pessoa qualquer, mas não espere. Se você tem a possibilidade de já correr atrás, vai e corra atrás. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, se você pode consertar isso agora. Amém? Bom, nós vamos então dar aqui início, né? Há alguns versículos onde nós vamos se basear, onde nós vamos estudar. Vamos viajar um pouquinho dentro da Bíblia Sagrada. Amém? O tema desse estudo é prometi e não cumpri, baseado em Números 30, versículo 2. Vamos lá, no Antigo Testamento, você vai procurar lá Gênesis, Êxodo, aí depois de Êxodo você vai encontrar Levítico, e depois de Levítico, Números. Números capítulo 30, meus irmãos. No seu capítulo 30, nós vamos ler o versículo 2. Pronto, achei aqui na minha Bíblia, né? Estou muito feliz porque muita gente diz que aprendeu a ler a Bíblia, a procurar os livros, né? Os versículos e capítulos com o pastor Alex. Fico muito grato. Não é uma honra minha assim, né, meus irmãos? Eu fico muito feliz porque Deus me usou para isso. Fico muito feliz mesmo. Bom, Números capítulo 30, verso 2 diz assim, ó: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Tá vendo? Eu vou ler de novo. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Esquece a palavra juramento, tá? Porque aqui é outros 500, mas eu não vou explicar isso agora não. Mas jurar nós não podemos jurar não. Então aqui, quando a boca nossa falar algo, prometer algo a Deus, cumpra. Cumpra o que você está prometendo. Faça o que você falou. Deu para entender? Então primeiro vamos ver o que é um voto. O que significa um voto, né? Gênesis 28. Agora é só voltar um pouquinho. Gênesis 28, versículo 20 a 22. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, isso aqui é um voto, tá? E me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu sei que vocês têm muito perguntado para mim sobre o dízimo, e eu não vou fazer para não causar polêmica, tá? Eu sou dizimista, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Bom, meus amados irmãos, aqui está explicando claramente o que é um voto, o que significa um voto. Então Jacó falou, se Deus me fizer isso e tal, eu prometo fazer isso e tal. Pronto, ele fez um voto, um combinado com Deus, né? E Deus honrou ele e ele cumpriu, meus irmãos. Então isso é um voto. Agora nós entendemos que quando prometemos a Deus alguma coisa, temos que ir lá e cumprir. Entendeu? Então, o voto é uma promessa. Deu para entender até aí, né?
Não vamos falar de políticos, porque existem muitos políticos que prometem e não cumprem. Eles são políticos, eles estão ali para ajudar o povo, porém não cumprem o que nos prometem, meus irmãos. Então é complicado. A gente vota, acredita neles, né? Eles passam de mentiroso. São todos? Não. Existe político honesto, político sincero, mas existe uma grande parte dos mentirosos, aqueles que estão de olho no seu voto, então eles te prometem. E aí quando ganham, esquecem de você e não cumprem seus votos. Tá, isso aí é um problema deles porque estão sendo injustos e Deus julgará. Só que com Deus, quando a gente faz uma promessa para Deus, eu quero isso, aí Deus nos dá. Depois que a gente recebe, a gente está tão eufórico e feliz, a gente esquece daquilo que prometeu para Deus. E não cumprimos. Deu para entender? Ah, se eu receber os cafezinhos do pastor Alex, eu prometo fazer tal coisa. O pastor Alex te manda o cafezinho, você não vem e faz. Seu problema não é comigo. É com quem você prometeu. Se você prometeu a Deus, você deve a Deus. Tá entendendo? Então, essa é a necessidade, meus irmãos, das pessoas compreenderem a promessa. Prometi e não cumpri. Corra e se conserte. Porque mais cedo ou mais tarde isso será cobrado. Então, se você deve ao homem, pode até demorar, mas se é a Deus, pode ser agora. Então, cuidado com as suas promessas. Vamos falar de nós, que muitas das vezes, no calor da emoção ou aperto, prometemos muito, prometemos bastante, sem saber se a gente vai conseguir cumprir. E na hora de ser fiel, a gente nem se preocupa, porque a gente já conseguiu o que queria mesmo, nem lembra da promessa. Mas a gente vai ficar devendo. E devendo a Deus é complicado, meus irmãos. Então a gente tem que procurar viver a honestidade, a sinceridade, pagar os nossos votos, carregar aquilo que prometemos a Deus, entregando a Ele. Deu para entender? Eu tenho muitas coisas que eu prometi e estou cumprindo, estou correndo atrás. Mas quem promete, cumpre. Ah, não cumpriu por quê? Porque houve um problema, fui mandado embora, não tinha dinheiro para comprar aquilo que te prometi e pronto. É outra história. Mas se a pessoa tem possibilidade de pagar a sua promessa, por que retarda? Por que não vai e faz? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, não presumas o dia de amanhã. Você prometeu? Cumpra, seja para mãe, pai, irmão, filho, filha, esposa, esposo, seja quem for. Prometeu, cumpra. Pastor, eu prometo que eu vou fazer aquela obra no domingo. Aí você não foi. Alguém contava com você. E você não foi. Há momentos que estamos em tão profunda agonia que prometemos até o que não é nosso. Juramos até por coisas santas. E não pode. Dá um pulo comigo em Mateus capítulo 5. Vamos lá, Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Versículo 34 a 37. Olha o que diz. Versículo 34 a 37. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu. Por que não pode jurar pelo céu? Porque é o trono de Deus. Nem pela terra. Ué, mas por que eu não posso jurar pela terra? Porque é o escabelo dos seus pés, os pés do Senhor. Nem por Jerusalém, não, uma cidade santa, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não estamos falando de tinta, de pintar. Ele está branco, de repente você quer que ele fique preto. Ele não fica, você não pode. Então não jure pelos seus cabelos. Deu para entender? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O talvez, o eu acho, não é de Deus, é de procedência maligna. Então você tem que viver o sim e não. Você me promete? Não. Por quê? Porque eu sei que eu não vou cumprir. Você me promete? Sim. Por quê? Porque eu prometo e eu sei que eu vou cumprir. A sua palavra tem que ser sim, 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 sim e não, não. Você não pode passar disso. Passou disso, é de procedência maligna. Amém até aqui? Hoje nós terminamos esse primeiro áudio. Amanhã continuaremos, né? E vocês vão aprender um pouquinho mais.